Deus. Começamos animados já o culto hoje. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma sexta-feira, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui na casa de Deus para aprender um pouco mais, para ouvir mais da palavra de Deus. Está maravilhoso. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no Salmo de número 23. Salmo de Davi, número 23. Objetivo. Simples e poderoso. E Floachando diz amém. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Peço que você repita comigo só esse final. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, feche teus olhos. Senhor, Deus de misericórdia e graça, nós te louvamos esta noite, Senhor. Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Pai, pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, Senhor, pela oportunidade de sentirmos a tua presença, Pai. Senhor, quão maravilhoso é, Pai, sentimos a tua presença, Senhor, pois a tua palavra é o nosso alimento diário, Senhor. A comunhão contigo é tudo o que precisamos, Pai. E nesta noite nós te dedicamos, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor, é para ti, Pai. Senhor, nós já sabemos e podemos sentir que tu estás aqui, Senhor. Nos toca de uma forma diferente nesta noite, Senhor. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração para entender da tua palavra, Senhor. Abençoa o teu servo que irá pregar, Senhor. Abençoa os teus servos que irão louvar, Senhor. Senhor, que suba até o teu altar como incenso suave nas tuas narinas, Pai. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado por tudo, Pai. Por mais uma semana, Pai. Por mais um dia. No nome de Jesus, é assim que eu oro e já te agradeço. Amém. Oi, som. Aleluia, Jesus. Saudamos a amada igreja com o Pai do Senhor, amém? Aleluia. Vamos engrandecer o nome dele que ele faz presente aqui nessa noite. Vamos juntos adorar com nossas palmas, amém, Jesus? Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és santo, Pai. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Pai, nessa noite e exaltamos o teu nome, Jesus. Vamos louvar com as palmas, bem animado para Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Aleluia, Senhor. Nós sim, só te agradecer, Pai. Muito obrigado. Aplauda bem forte a Jesus nessa noite. Aleluia, mais forte que Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, e todo louvor. Só tu és digno de toda a honra e toda a glória, Jesus. Eu quero
sei. de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, Quando a luz se apagar, quando a música calar, somente em tua presença, Deus. Quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. só quero você, Só quero você, Jesus, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, Jesus, só quero você. Jesus. Glória a Deus. Nesse momento você está com a oportunidade de trazer o seu dízimo no altar do Senhor. Aleluia, com muito louvor e muita adoração. Mais uma vez, vamos todos, aleluia, Jesus, adorar com nossas palmas, amém? E tu és a minha porção, e tu és a minha herança, e tu és o meu socorro no dia de tribulação. Oh, e mesmo que meus pais me deixem, e mesmo que amigos me traiam, e eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não
salvação, e tu és a minha herança, e tu és o meu socorro no dia de tribulação. E mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, e eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Quero ouvir só a igreja. E ainda que a... Louve ao Senhor, irmãos. Ele ouviu o seu hino, ele ouviu a melhor adoração. Aleluia, Jesus. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Glória a Deus. glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus, dá um glória aí bem forte. Aleluia, maravilha. Feche os seus olhos, vamos orar aqui pelas ofertas, os dízimos depositados aqui no gasofilaço da casa do Senhor. Senhor, eu te apresento estes sagrados recursos que os teus filhos, com o coração deliberado, colocou aqui voluntariamente, não por necessidade, mas por obediência à tua palavra. E nós queremos pedir nesta oração uma bênção especial, assim como está registrado na tua palavra, que o Senhor responde e recompensa a fidelidade dos teus filhos. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres contribuintes na tua casa, ofertantes, dizimistas, que contribuam mandando uma mensagem, porque quando contribuímos, estamos mandando uma mensagem dizendo que o reino de Deus continua, que o reino de Deus vai progredir. No nome de Jesus, para o bom andamento da tua casa, nós te pedimos que o Senhor santifique este recurso e multiplica a sementeira na vida dos teus filhos, que do Senhor não deixe faltar na panela, na botija, na conta bancária, em nada, Senhor. Supre as necessidades dos teus filhos, porque tu responde à fidelidade no ato de obediência. Fica conosco essa noite, fala através da tua palavra, usa a minha vida, que o teu Espírito Santo toque os corações, que nós venhamos sair daqui edificados, Senhor, pela tua palavra, no ensino dela, nós sejamos ainda mais firmes na rocha que é Cristo. Que as crianças tenham um bom culto ali com as tias, que eles aprendam também desta mesma palavra e desfrute do mesmo Espírito que nós. No nome de Jesus, quem crê diz amém.
Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias, por favor. Você já sabe onde é, né? Onde é? Segunda carta de Paulo aos irmãos na cidade de Coríntios. Não é os corintianos, não. É os coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o restante do capítulo, que é até o versículo 18. Nós paramos aqui no versículo 3, na semana passada, e hoje daremos continuidade ao nosso estudo, para a glória de Deus. Quem achou diz, vou ler. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia ao falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E vou repetir esse versículo 17, ele é muito bonito e extraordinário. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem é livre aqui? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quantos glorificam a Deus por essa palavra? Sente-se aí glorificando a Deus. Volte a sua atenção para cá, para a sua Bíblia também. Deixe a sua Bíblia aí aberta. Acompanhe comigo. Não converse agora, não se mexa, não fique andando aí nos corredores. Vamos prestar atenção na palavra. Irmãos, eu quero falar hoje, dentro do tempo que me cabe, sobre a excelência do ministério, a superioridade da nova aliança. Aqui em 2 Coríntios, nesse texto que nós lemos, no capítulo anterior, Paulo ele falou sobre 5 pontos distintivos de uma vida cristã vitoriosa. Nós falamos isso na semana passada, nós iniciamos na semana atrasada, eu acho, essa carta, e nós vimos a defesa de Paulo contra aqueles adversários que eram fortes
e colocava em dúvida a palavra do apóstolo. Paulo faz a sua defesa e no último capítulo que nós lemos, ele falou de 5 pontos distintivos de uma vida cristã vitoriosa que nós vimos pormenorizadamente, que foi otimismo indestrutível, sucesso constante, impacto inesquecível, integridade irrefutável e realidade inegável. Nós vemos todos esses 5 pontos na semana passada. E agora, Paulo, ele também fez uma pergunta lá. Ele fez uma pergunta profunda, lá no capítulo 2, e versículo 16. Ele pergunta: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ele faz essa pergunta de novo. Ele pergunta, no capítulo 2, versículo 16, quem, porém, é suficiente para estas coisas? A pergunta ficou suspensa no ar. Paulo faz a pergunta e não há resposta, até quando ele chega no capítulo 3. Quando ele chega no capítulo 3, ele responde essa pergunta. Nos versículos 4 e versículo 5 ele dá a resposta. Ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Ele pergunta lá: quem, pois, é suficiente para estas coisas? Aí responde aqui: a nossa suficiência vem não do homem, não do governo, não do STF, não dos magistrados, não dos advogados, não dos médicos, não dos bacharéis, não dos intelectuais. A nossa suficiência não vem do pastor, não vem do obreiro, não vem da irmã, não vem do irmão. Vem de quem? De Deus. Assim, Paulo introduz a doutrina da nova aliança e contrasta essa nova aliança com a velha aliança. Paulo, ele é ministro de uma nova aliança. Jeremias fala sobre uma nova aliança no capítulo 31. Jesus instaura essa nova aliança em Mateus 26. E quando ele diz na ceia: este é o sangue da nova aliança. 1 Coríntios 11, Paulo também fala no versículo 25 sobre esta nova aliança. Ele mostra em contraste com a antiga aliança, que ele fala no versículo 14, que é falada também lá em Êxodo, no início dela, no capítulo 24. Ele também fala sobre esta velha aliança antiga no Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de número 24. Deus tomou a iniciativa de fazer as alianças, a antiga e a nova. A antiga foi feita no Sinai, no Monte Sinai com Moisés. E a nova feita em Sião. William Barclay destaca a palavra nova aliança, essa expressão nova. Há 2 palavras no grego para essa expressão nova ou novo. A primeira é neos, que fala de novo quanto ao tempo somente, algo que é novo. Ou seja, os teólogos atuais, neoteólogos, neo-ortodoxos, neopentecostais, essa palavra é uma palavra grega usada para novo, neófito, alguém que é novo na fé. Ela é voltada quanto ao tempo, somente ela demilita ali o tempo, mas a segunda palavra não é neos, a segunda palavra no grego é kainos, que também é novo. Só que esta expressão novo em kainos, ela demonstra a qualidade e não somente o tempo. Se algo é kainos, introduz-se que aí há um elemento novo e distinto na situação. Então ele mostra algo que é novo e que tem qualidade, algo que é diferente, algo que é distinto, algo que é destacável. Então, esta é a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui no grego. Paulo, ele descobriu o segredo dessa nova aliança, mas ele não descobre esse segredo logo quando ele é
convertido. Quando ele se converte, aí cai do cavalo, imediatamente ele já tem essa revelação. Não, ele demorou pelo menos 14 anos para aprender este segredo, para aprender este mistério. Logo que ele foi convertido, preste atenção nisso, um pouco da trajetória aqui de Paulo na minha introdução. Logo que Paulo foi convertido, no caminho de Damasco, ele foi batizado na casa de um homem, a qual Deus chama Ananias e manda ele ir até a rua chamada Direita, porque Paulo estava lá, e ele é batizado. Depois que ele é batizado, ele começa a pregar a palavra de Jesus. Atos 9, versículos 19 e o 20, registra isso. Depois que ele foi para a região da Arábia, em Gálatas 1, versículos 15 a 17, e ali ele ficou cerca de 3 anos, fazendo uma reciclagem em sua teologia. Depois desse seminário com Jesus, ele volta para Damasco, segundo o que ele registra em Gálatas capítulo 1, versículo 17. E a Bíblia diz que, a partir desse momento, ele passou a demonstrar que Jesus era o Cristo. Primeiro, a Bíblia diz que ele prega sobre Jesus, ele prega a Cristo. E depois da estadia em Damasco, a Bíblia diz que ele prega, mas demonstrando sobre Jesus. É diferente as expressões. Uma diz que ele pregava a Cristo, a palavra de Cristo, e outra diz que ele demonstrava que Jesus era o Cristo. Pregar é proclamar, mas demonstrar é trazer uma tese explicada sobre o assunto. Depois que ele passa esse período, a Bíblia diz que os judeus tentaram matar Paulo em Damasco, Atos 9, 23, e ele precisou fugir em um cesto à noite. Os discípulos colocaram ele no cesto e desceram pela muralha da cidade de noite para ele não morrer, para ele fugir. Dali ele vai para Jerusalém e procura ali os discípulos, mas ele não acha nenhum discípulo. O discípulo estava com medo dele, temia ele, porque ele era aquele que açoitava a igreja, assolava a igreja de Deus, esbagaçava quem via para frente que era crente, ele prendia, ele matava. O povo estava com medo, ó, ele está vindo aí, sai fora que ele vai te prender, vai te matar. E o coitado do Paulo chegou lá, não tinha ninguém para receber ele, não viu nenhum discípulo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Em outro relato ele fala, por intervenção de Barnabé, Paulo ele integra-se à igreja de Jerusalém, porque ninguém queria conversa com Paulo, o pessoal estava assim com o pé atrás, será que ele se converteu mesmo? Aí teve um Barnabé que se compadeceu de Paulo, um discípulo de Jesus, já veterano na igreja. Ele pega o Paulo, coloca a mão no ombro de Paulo e diz, vem aqui Paulo, vou te apresentar o discípulo. Está aqui Paulo, está aqui o irmão Saulo, ele não é bicho não, ele não morre não, ele se converteu mesmo. Então ele integra Paulo à igreja com a ajuda de Barnabé. Barnabé tenta e convence os discípulos que realmente eles se converteram. Aí Paulo passou a pregar ousadamente em nome do Senhor, falando e discutindo com os helenistas, a partir do versículo 28 e 29 de Atos capítulo 9. Mas os helenistas, enfurecidos, queriam tirar a vida de Paulo, queriam matar ele. Aí o próprio Jesus aparece para ele em uma visão, ordenando para que ele saísse da cidade, porque o testemunho dele não seria aceito. Atos 22, Jesus diz, Paulo, tu vai ter que pegar o beco aí, tu vai ter que sair, porque o teu testemunho aí não vai ser aceito. Aí Paulo discute com Jesus, porque ele julgava ser o homem certo para alcançar aquele povo. Ele dizia, mas eu sei, eu sou o cara, eu fui formado aos pés de Gamaliel, eu tenho muito cacife, mais do que os outros. E ele discute, mas Jesus diz, vai, não tem discussão, tu vai ter que ir embora daí. Aí o Senhor não muda, é Paulo que tem que mudar e mudar-se. E não há nada pior
do que você achar que está convencido que fica num local e o Senhor está convencido que você tem que ir. Imagine a guerra de Paulo. Ele queria ficar, ele estava afoito, novo convertido, queria pregar a palavra, mas os helenistas queriam matar ele. Tinha sido perseguido em Damasco, fugiu pela muralha dentro de um cesto. Aí agora os helenistas tramando para matar ele. E Jesus, ó, casca fora, sai daí. Aí durante a oposição do helenista e tirar a vida em Jerusalém, os discípulos pegaram Paulo e levaram até Cesareia e dali para Tarso, a sua cidade natal. Olha só, ele vai ter que voltar para a cidade natal dele, vai fazer a trajetória e voltar lá para a terra dele, voltar para a casa dele. Aí Paulo sai de Jerusalém e a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém, com a saída de Paulo, começou a ter paz e a crescer. Imagine você estar convencido que tem que estar no local, Deus está mandando você sair, o conflito está grande, e assim que você sai, a igreja tem paz. A igreja tem paz e começa a crescer e a prosperar. Era Deus, irmão, machucando o ego de Paulo. Era Deus ensinando a ele que ele tinha que fazer uma trajetória agora diferente, porque sempre as pessoas olhavam Paulo por cima, apesar de ser baixinho, mas sempre se dirigia a ele como um maioral, como o cara que discutia com as pessoas, principalmente da idade dele, porque o judeu era muito respeitoso com os mais velhos, os anciãos, mas da idade dele ele discutia, e botava o camarada sentado bem caladinho, porque ninguém debatia com Paulo, no campo das ideias teológicas. E agora Deus está dizendo, sai daí, porque agora tu vai aprender o que é me servir. E quando ele sai, a igreja goza de paz e crescimento. Aí, em Tarso, a Bíblia diz que ele ficou cerca de 10 anos no completo ostracismo e anonimato. Para quem queria tanto o posto de um grande ensinador, para quem queria tanto estar liderando, agora ele passa 10 anos esquecido. Ninguém vai lá, ninguém manda uma mensagem do zap para ele, contemporaneizar a mensagem, né? Ninguém manda uma mensagenzinha, nem um emojizinho, nem um aceno para Paulo. 10 anos esquecido, no ostracismo, mas Deus disse a ele que tinha uma chamada na vida dele. E Paulo está lá, passa-se 14 anos. Depois de 14 anos aprendendo, Paulo estava pronto para a grande obra que Deus tinha com ele. Eu fico admirado muitas vezes com pessoas que você conheceu um dia desse. E ele já disse que tem um ministério que Deus deu para ele. Já é o bambambam da história e o pregador e não sei o quê. Mas grandes homens de Deus não se faz da noite para o dia, irmão. Se prepara no meio do deserto. Uma vez eu vi o pastor Gesiel Gomes pregando, em 2007, nos Gideões, sobre os 3 ícones de Deus, uma mensagem profunda. E ele diz que a escada que Jacó viu não era um elevador que se aperta o botão e sobe. Ele diz que pregadores, às vezes, se formam bem rapidinho nas universidades, mas o verdadeiro profeta se prepara na sarça, porque era na sarça que Deus estava chamando Moisés. E nas igrejas por aí tem pregadores abundantes. Deus está chamando e tem compromisso com profetas verdadeiros. Paulo passa 10 anos, depois 14, mais 4 anos, 14 anos, e Deus estava forjando o caráter de Paulo, estava preparando ele, porque muitas vezes nós queremos as coisas no imediatismo. A gente pede a Deus hoje e acha que Ele vai dar amanhã ou daqui a pouco. Às vezes Deus fala conosco e a gente pensa que vai ser amanhã, daqui a 10 minutos chega. Eu vou orar aqui e a oração tem poder, eu passar aqui um propósito, assim que terminar aqui o primeiro dia, Deus já vai mover. Ele move se Ele quiser, mas às vezes o negócio é arrochar mais. Às vezes você começa a orar, o parafuso faz é apertar mais.
Por quê? Porque Deus está não preparando aquilo que você pediu, porque já está preparado. Ele está preparando é você. Ele está nos preparando. Então Paulo passa 14 anos. Aí Barnabé vai buscar ele de novo. Ô Barnabé abençoado. As igrejas precisam de Barnabés. Ele vai buscar Paulo, que foi rejeitado pelos discípulos, apresenta aos discípulos, e ele vai, o Senhor isola ele, aí no momento certo eu creio que o Espírito Santo diz assim: ei Barnabé, vai buscar o Paulo agora que ele já está pronto. Aí a Bíblia diz lá em Atos capítulo 13, tendo eles orado, jejuado, disse-lhe o Espírito Santo, porque quem chama, quem dá vocação, quem endossa a chamada é o Espírito Santo. Separai para mim, oh aleluia, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, irmão. Como Deus usa as pessoas que não queimam etapas. Como Deus usa as pessoas que deixam a porta se abrir, mas não força a porta. Tem pessoas que querem forçar a porta, pegam um pé de cabra. Não, Deus falou, a porta é minha, que eu vou arregaçar ela aqui. Quebrou, dá prejuízo. Mas a porta, Deus abre no tempo certo. Não adianta se espernear, não adianta, aguarda. Deixa passar os 14 anos, forma profética que eu estou falando, né? Que é cronológica, mas deixa passar aí, deixa passar, Deus está te forjando, Ele vai te levar para a Arábia, Ele vai te levar para o monte, vai levar, mas tem uma coisa, você vai ficar ali ligado com o Espírito Santo, e é neste interim que Ele vai abrir as comportas do céu, te levar até o terceiro nível, e te mostrar coisas inefáveis, que não é lícito nem aos homens falar. Aleluia! Quem crê nessa palavra profética? Então nós vamos lá, depois, nós vamos considerar agora, depois dessa introdução, o contraste, primeiro ponto, entre a nova e a velha aliança. Nós vamos considerar entre a nova e a velha aliança a diferença, o contraste que Paulo faz aqui. O apóstolo faz 4 importantes contrastes, versículo 4 até o versículo 11, entre a velha e a nova aliança. Deixa eu pegar aqui mais para frente, meu óculos está chegando, chegou ainda não. Paulo foi 14 anos, falta 15 dias para chegar. Usa figuras e símbolos fortes para retratar profundas verdades espirituais. Veja aqui os contrastes agora. Em primeiro lugar, ao que ele diz no versículo 14. Deixa eu ver se é o versículo 14 aqui, versículo 3, perdão. Está com a Bíblia aberta aí? Olha o que ele diz. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós terminamos aqui, na semana passada, esse versículo. O primeiro contraste que ele dá aí são tábuas de pedra e tábuas de carne. Tábuas de pedras que foram lavradas por Deus. Deus escreveu com o dedo dele o decálogo, né? Porque nós costumamos dizer os 10 mandamentos, mas na verdade os mandamentos são mais de 615, se eu não me engano. Os mandamentos, todos os mandamentos, mas os 10 principais, que são os 10, ali o decálogo, as 10 palavras, assim chamado, Deus deu nas tábuas de pedra, que Moisés quebrou. Quando ele desceu do monte, o povo estava fazendo o primeiro carnaval dos infernos lá, medonho, rodeando lá o bezerro de ouro. Moisés se zangou, entrou na carne, lascou as pedras na rocha, foi pedaço de pedra para todo lado, de tábua de pedra. Aí Deus disse assim: agora eu lavrei as primeiras pedras, mas agora é tu que vai lavrar as próximas pedras, e eu vou escrever de novo. Agora tu não quebra não, viu? Foi na pedra, mas ele está dizendo agora que está escrita na carne, no coração, uma marca indelével, trazendo aqui a originalidade do selo do Espírito Santo, trazendo esta nova aliança em contraste com a antiga. Paulo usa esse simbolismo. Segundo, ministério da morte e ministério do Espírito. Outro contraste. O primeiro, tábua de pedra e tábua de
carne. Segundo, ministério da morte, ministério do Espírito. Olha só o versículo 7. Ele diz assim, no versículo 4 ele diz, versículo 5 diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Ele diz, eu não penso nada de mim, como se partisse de nós. Ele está dizendo, essa revelação não é particular minha, não parte de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra. A letra aí ele fala da lei, mas do Espírito. Ele faz o contraste entre a lei e o Espírito. Ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito, ele faz o quê? Vivifica. É interessante, irmão, às vezes, a interpretação que o pessoal traz desse texto. O pessoal são preguiçosos, que não gostam de estudar, aí arranja desculpa. Olha, não faça teologia não, que a letra mata, viu? Cuidado, não lê outro livro não, lê a Bíblia, que a letra mata, viu? Não estude não, que a letra mata. Só que Paulo não está falando aqui dos livros, do estudo teológico, não, ele está falando da lei. Porque se desobedecesse a lei, fazia o quê? Morria. A alma que pecar, essa morrerá. Pá! Desobedeceu a lei, era apedrejado. Então ele está dizendo que essa aqui mata. Mas a do Espírito, ele não veio para trazer morte, mas veio para trazer espírito e vida, misericórdia, perdão e graça. É por isso que ele diz que o Espírito, ele vivifica a misericórdia. Nós vamos ver mais alguma coisa lá na frente. Então, aí ele continua dizendo aqui, versículo 7. Aí sim, ó. E se o ministério de quê? Da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí ele diz, versículo 8, como não será maior glória o ministério do Espírito? Olha o contraste, ministério da morte e ministério do Espírito. A velha aliança gravada em letras, com letras em pedras, é chamada por Paulo de ministério da morte. Isso porque a lei, ela revela o pecado, mas ela não tira o pecado. A lei, ela condena, mas ela não absolve, ela não justifica. Na carta aos Gálatas, Paulo ressalta a deficiência da lei. Ela não é capaz, em Gálatas 2,16, ele diz que a lei não é capaz de justificar o pecado. Ela não tem poder de conceder o Espírito Santo. Não tem poder de dar uma herança, segundo Gálatas 3,16. Ela não tem poder de dar a vida, segundo Gálatas 3,21. Não tem poder de dar liberdade, segundo Romanos 4:8-10. A glória da lei é, na verdade, a glória de um ministério de morte. Agora, o ministério do Espírito, ele é completamente diferente, porque é um ministério sob a nova aliança, sob a qual os pecados são perdoados para não serem mais lembrados, e as pessoas são motivadas e capacitadas pelo Espírito a fim de realizar aquilo que a aplicação imprópria da lei jamais poderia conseguir. O ministério do Espírito, ele traz vida. Por quê? Porque na nova aliança o pecado é substituído por Cristo, e em Cristo ele recebe o perdão dos seus pecados. Na lei não tinha o perdão, cometeu o crime, já era, não tinha oportunidade. Mas o ministério do Espírito é o quê? É aplicar em nós os benefícios da redenção de Cristo. É dizer, tem uma esperança, tem um perdão, tem uma redenção, tem uma justificação, tem uma absolvição. Essa é a bênção da nova aliança. Aleluia. Terceiro lugar, ele fala aí sobre o ministério da condenação e o ministério da justiça. Olha só o versículo 9. Versículo 9. Porque
Se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Então veja aí, ele fala sobre o ministério da condenação e o ministério da justiça. A velha aliança, ela aponta e lavra a condenação. Condenado, pá, carimba. Condenado, culpado. O problema, obviamente, aqui não é a lei, porque Paulo diz que a lei ela é boa, justa e espiritual, mas a carne é fraca, doente e impotente. Ele fala isso em Romanos 8:31. A nova aliança é o ministério da justiça, porque o pecador é justificado por meio do sangue de Cristo. Então, essa é o mistério da justiça, da justificação. E eu sempre explico isso aqui, que há a justificação. A justificação é declarar a um condenado que todos os seus pecados foram perdoados e ele justifica. Ele passa da situação de réu, de culpado, para inocentado. E só uma coisa pode realizar isto na vida do ser humano: o sangue de Jesus Cristo, que desceu na cruz do Calvário. E a justificação, ela é em conjunto, são irmãs gêmeas, elas estão em simbiose, elas são gêmeas e andam juntos, justificação e santificação. A justificação foi um ato dado de uma vez por todas, para nunca mais, de uma vez por todas, porque Cristo fez isto. Agora a santificação é um ato contínuo na minha vida. Eu recebo a justificação, mas eu tenho que a cada dia viver em santificação. Entendeu? Sim ou não? Glória a Deus. Ok? Posso continuar? Quarto lugar, ele vai trazer o contraste agora, o desvanecente e o permanente. Diga comigo. Primeiro contraste. Está fraco. Primeiro contraste. Tábuas de pedra e tábua de carne. Segundo, ministério da morte e ministério do Espírito. Terceiro, ministério da condenação e o ministério da justiça. Quarto, o desvanecente e o permanente. Olha o versículo 11. Porque o que se desvanecia, marca essa palavra aí na sua Bíblia, checa com a caneta, teve sua glória. Muito mais glória tem o que é, marca também, permanente. A glória do velho pacto foi desvanecedora e transitória. Se acabou. A lei nos servia de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3:24. A lei ela é como um prumo que identifica o defeito, mas não endireita o defeito da parede. O irmão Valdo aqui que trabalha com construção e outros irmãos, você bota o prumo lá, né, para ver, né, o pedreiro faz isso, para ver se está reta a parede. Mas o prumo, ele conserta a parede sozinho, ele só identifica o defeito, né? A lei era assim, ela apontava o defeito, mas não consertava. A lei também, ela é um raio-x que detecta o tumor, mas não o remove. A lei ela é transitória, sua glória é desvanecedora. Quando o sol nasce, não precisa mais ficar com a lamparina acesa. Paulo diz que a velha aliança é como o brilho no rosto de Moisés. A glória era desvanecedora, pois o brilho do seu rosto se apagou, mas o brilho no rosto de Cristo
é permanente. Aleluia, é permanente. Jesus, Ele é uma força que nunca ficará fraca. Ele é tão alto que nunca ficará baixo. Ele é tão grande que nunca ficará pequeno. Ele é tão luz, iluminado e translúcido que nunca se apagará. Porque a glória da antiga aliança se desvanecia, se esvaía e se apagava. Mas a glória de Cristo é uma glória permanente, permanente, permanente. Ele permanece com o crente, Ele permanece contigo. Ele disse aos discípulos: eu estarei convosco todos os dias. E quando tiver mais dia, eu estou até na consumação dos séculos com você. Que maravilha é esta aliança, esta nova aliança. Cristo nos libertou da lei. Agora o poder não vem de nós, o poder vem de Deus. Segundo ponto, vimos os contrastes aí. Vimos os contrastes aí, diferença entre um e outro, usando esses simbolismos, essas figuras. E agora, nesse segundo ponto, ele fala sobre a ousadia daqueles que vivem na nova aliança. Ele vai tomar 2 versículos, que são o versículo 12 e o versículo 13. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia ao falar. Olha o versículo 13. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem à terminação do que se desvanecia. Viver na nova aliança, irmãos, é viver com ousadia. Versículo 12, ele diz: tendo tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Pois viver nessa nova aliança é viver confiado em Deus e não em nós mesmos. É viver na força do Onipotente e não estribado em nossas fraquezas. Deus, ele se revelou a Moisés e o monte tremia pela manifestação da glória de Deus. Moisés teve tantas visões, experiências estupendas naquele monte, que nenhum outro homem até então tinha tido, segundo essas experiências que Moisés teve no monte. E Moisés, ele passou tanto tempo naquele monte, porque a Bíblia diz que quando Moisés estava lá, a nuvem da glória de Deus descia. Ele passou 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz que ele passou sem comer e sem beber. Alguns rabinos aí dizem que ele passou 40 dias sem comer, sem beber, sem dormir, sem ir ao banheiro. Porque no corpo que ele estava, ele não ia suportar tanta glória ali naquele monte. Jesus, ele está no deserto, passa 40 dias, a Bíblia diz que ele passa 40 dias sem comer, mas não diz sem beber. Porque a diferença é que Jesus, ele estava no deserto. Era quente, não tinha corpo humano que aguentasse ficar sem beber água. Mas Moisés não está no meio do sol quente, ele está debaixo de uma nuvem, de uma brisa de glória. Então, a Bíblia diz que quando aquela nuvem, a Shekinah, que na verdade Shekinah significa habitação, a palavra glória é kavod, que é peso da glória que vinha. A Bíblia diz que havia terremoto no monte, havia relâmpago, havia trovões, havia alaridos, sonidos como se fosse de trombeta, e o monte estremecia. O monte Sinai batia no monte Megido batia no monte Sinai, e a glória era tremenda. Tremia o monte todo, que o povo ficou com medo de subir. Não, Moisés, pelo amor de Deus, eu não vou não, fala aí tu com Deus, e tu fala conosco o que Deus falou, porque eu não vou subir nesse monte aí não. Mas o desejo de Deus era todo mundo passar por essa experiência, só Moisés que foi. Aí Deus disse assim: pois agora eles não quiseram vir, ninguém toca no monte, nem homem, nem animal, nem boi, porque se acertar o monte, se tocar no monte, esse monte aqui vai ficar um trono da glória e de santidade. Se tocar, vai ser morto, vai ser asseteado, ou seja, ferido com seta. Só Moisés foi. Aí Moisés passou 40 dias, ele recebe tanta revelação naquele monte.
ele recebe as tábuas da lei, os mandamentos, ele recebe também o tabernáculo, a planta do tabernáculo, todos os objetos e utensílios do tabernáculo, todo o ritual da lei, como era que era para fazer, o incenso, o incensário, a pia de bronze, o véu, as tendas, qual era o material, tudo ele recebe ali. E quando ele vem do monte, pá, o seu rosto resplandecia, porque a glória que estava na cavode, na nuvem, veio para o rosto de Moisés. Porque quando você passa tempo perto da presença de Deus, a glória reflete no seu rosto. Lembra de Estevão, lá no Sinédrio? Ele pregava cheio do Espírito Santo e as pessoas olharam, o rosto de Estevão brilha como o rosto de um anjo. O próprio Paulo, os escritores, biógrafos do primeiro século, as pessoas que conheceram ele, ouviram ele, de certa forma, tiveram informações sobre ele, eu já falei isso aqui, dizia que ele era um homem de 1,5 metros, mais ou menos, manco de uma perna, meio caolho, meio estrábico, ele era calvo, a cabeça meio avantajada, o nariz também, aí era um bichinho feio, né, irmão? As pessoas olhavam para ele e não davam nada por ele, mas o historiador diz, se não me engano foi Tácito, dizia que o seu rosto ora era como um homem comum, mas tinha hora que era como um anjo do céu. Porque quem tem a unção de Deus, o seu rosto é diferente, seu semblante é diferente. Oh, glória a Deus. Quem tem essa presença aí? Quem está sentindo essa presença de Deus? Aleluia. Só que Moisés disse que nesse momento ele desce e o rosto brilhava, aí ele colocava o véu. O véu disfarça, o véu esconde e separa. Por quê? Porque aquela glória começava a sumir. Porque quando ele desce, as pessoas assim, aí ele colocava o véu aqui. Aí, com o passar do tempo, ele percebeu que a luz começou a sumir, o resplendor. Mas mesmo assim ele ficava com véu para dizer que estava, não é? A glória ainda estava no rosto dele. Aí ele disfarçava assim, para o pessoal não perceber. Aí ele estava achando bom, porque a luz estava lá, o pessoal, todo mundo estava respeitando ele. Era isso que Paulo diz. E para que eles não percebessem que a glória estava se esvaindo, ele ainda continuava com o véu. Era como se o Espírito Santo dissesse assim, pode tirar, Moisés, já passou já, não tem mais não. Quer mais, sobe um monte de novo. Então essa aqui era a representação da velha aliança, da antiga aliança. E é interessante isso, irmão, porque muitas vezes nós também tentamos esconder o nosso fracasso espiritual usando véus, que muitas vezes é até máscaras. Olha só. Isso é uma lição para nós. A vida cristã, ela deve ser um contínuo remover de máscaras. Que máscaras são essas? Martinho Lutero fala até uma expressão bem interessante, que ele diz que os homens, para muitas vezes querer aparecer diante dos homens, eles usam máscaras. Uma coisa que eles não são, eles fingem que são. Os homens usam máscara para aparecer, mas ele diz que Deus, para aparecer, ele tira a máscara. Se revela. Essa máscara aqui é o véu. Então observe, que máscaras são essas? Nós podemos dizer, em primeiro lugar, a máscara do legalismo. Muita gente usando essa máscara. Os fariseus, eles colocavam essa máscara. A máscara do legalismo e o véu do orgulho. Mas Jesus vem desmascarar eles. E os chamou eles de hipócritas e sepulcros caiados, que honravam a Deus apenas de lábios, enquanto o coração estava longe de Deus. Esse povo é hipócrita, está com a máscara aí. Estão sendo atores. Esse povo é perverso. Honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes a vida cristã tem que ser removida na vida cristã de muita gente essas máscaras. Segundo, a máscara da coragem.
no braço, confiar no braço de carne. Isso aconteceu com Pedro, autoconfiança. Ele se achava demais, mas fracassou, ele julgou ser melhor do que os outros discípulos. Senhor, pode todo mundo fugir aí, mas eu sou melhor do que ele. Eu vou preso contigo. Aí Jesus olha assim: ei Pedro, antes que o galo cante aí, vai me negar 3 vezes. Negou a Cristo, envergonhou ao Senhor. Terceira máscara, a máscara da filantropia, que é isto que aconteceu com Ananias e Safira. Pelo exemplo de Barnabé, eles ficaram embriagados pelo desejo do aplauso humano, porque no capítulo anterior, quem deposita aos pés dos apóstolos a oferta é Barnabé. Barnabé deposita voluntariamente, de coração ali a oferta, e eles viu que Barnabé fez um gesto, e o pessoal assim admirou Barnabé, olhou o rosto do pessoal, eles quiseram fazer também, só que era de forma falsa, fingida. Eles entregaram a oferta, trouxeram o dinheiro nas mãos, mas eles trouxeram o dinheiro nas mãos e uma mentira no coração. Eles eram falsos filântropos. Sabe, pessoas que fingem que ajuda, mas não ajuda? Ixi, tem muita gente assim. Ela finge que ajuda para aparecer. E às vezes ela ajuda não é nem com os recursos dela, com os recursos dos outros. Você pensa que é ixi, olha aí, ajudou. Não, é dos outros. Se escorando no Barnabé. Mas Pedro disse assim: cadê? Quanto foi a herdade? Foi tanto, ela combinou com a mulher em casa. Mentiroso sem vergonha, dos dois. Aí Pedro, cheio da unção do Espírito Santo, aí disse assim: tu mentiste não a mim, mas tu mentiu não aos homens, mas ao Espírito Santo. Tu vai cair para trás aí, vai morrer. Puf, morreu. Marcou algumas horas de relógio, chegou a mulher na igreja também. Não viu o marido, achou estranho, mas entrou na igreja. E aí, Safira? Quanto foi? Aí ela, como foi que eu combinei com o bichinho? Foi tanto. Pois é, pois tu vai morrer igual sem vergonha do teu marido também. Tá aí, ó. Os meninos que levaram o corpo dele, vai levar o teu também. Puf! Às vezes, a igreja se torna um lugar de morte. Um lugar perigoso. Se vier com mentiras no coração e ao Espírito Santo. A pessoa diz assim: não, mas Deus é amor, é justiça também. Não era no Antigo Testamento, não, mas era no Novo. O George Whitefield estava pregando uma vez, conhecido como pregador ao ar livre. Um grande pregador. Ele estava pregando assim, numa cruzada assim, a céu aberto. E ele começou a ler os Hebreus 9:27. Os homens todos de pé, o pessoal, a plateia em pé aqui na frente. E ele começou a ler o texto. E aos homens está ordenado morrer uma só vez. Aí houve um barulho, buf. Aí uma pessoa disse assim: morreu uma pessoa aqui. Aí ele leu de novo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Buf, caiu o outro. Morreu outro aqui, ó, está morto, caiu. Aí disse assim: o anjo da morte está passando aí. Pensou, irmão? Misericórdia. Você tinha coragem de ir no culto de um pregador desse? Fazia logo uma campanha de 7 semanas de ouvir uma mensagem de um homem desse, né, irmão? Mas vamos continuar aqui. Está no livro Herói da Fé. Conta essa história. Alguns irmãos têm ele aí. Então, segundo, nós vimos o quê? A filantropia, né? Terceiro. Quarto, a máscara da honestidade. Os irmãos de José do Egito cometeram um crime e esconderam ele durante 22 anos. No final, José faz todo um negócio lá com um copo de ouro, coloca na saca lá de semente de Benjamim, para depois dizer assim: rapaz, vocês levaram o meu copo de ouro para testar eles. Aí eles disseram o quê? Não, nós somos honestos. Colocaram a máscara da honestidade. Mas eles podiam ser tudo, menos homens honestos. E José já sabia quem eram as peças. Mas José demonstrou misericórdia
para com eles. Muitas vezes pessoas que se passam de honesto, mas não vale nada, dentro das igrejas. Enrola o povo, mente para o povo, faz negócio sujo. Aí você vê o cara mais honesto do mundo. Não tem uma alma mais honesta do que eu nesse mundo. Já ouviu essa expressão? Vamos lá, né? Quinto lugar, a máscara da duplicidade. Essa é a máscara da vida dupla. Os outros têm preceitos, nós convicções. Os outros são presunçosos, nós temos respeito próprio. Os outros são explosivos, nós temos ira santa. Então, a duplicidade é o quê? É uma vida dupla. A Bíblia diz, homem de ânimo dobre. Ou seja, tem duas caras, né? Eu me lembro de uma história que, eu acho que eu já contei aqui, do menino que chegou na igreja, a criança, aí o pastor entrou na igreja, o menino estava na porta, aí o menino ficou assim. Pastor, sai do meio, menino, deixa eu passar, menino, que arrumação é essa? Doidice é essa? Aí, não, é porque a mamãe disse que o senhor tem duas caras. Eu estou procurando, cadê a outra? Tem pessoas assim, irmão. Duas caras. Ele é uma coisa em casa, na igreja é outra. Em casa na igreja é santo demais. Outra história para você quebrar o gelo aí, para você não dormir. O menino chegou na igreja, aí viu o pai dele, né, todo de gravata, de terno. Oh, a paz do Senhor, abraçando todo mundo e tal, e aquele negócio. Crente demais, sorridente. Aí na hora da ceia, ele era obreiro, pegou assim, falando em língua, entrega, oh, mistério, receba aí o pão, irmão, não sei o quê. Aí o menino olhou e disse, mamãe, vamos pegar nossas trouxas, nossas roupas, vamos mudar para a igreja, porque papai é tão bonzinho aqui, nem parece aquele demônio que tem lá em casa, aquele monstro. Duplicidade. Muitas vezes estamos com a máscara, para dizer que tem santidade, para dizer que o negócio está assim, resplandecendo, mas ele está dizendo, pode tirar a máscara, mostre quem você é, porque os homens veem a aparência, mas o Senhor conhece o coração. Aleluia. Aí chega Samuel lá, querendo, pela máscara, querendo ungir Abinadab. Não é isso aí não, ei, peraí, presta atenção, Samuel, não vai me estragar azeite não, porque não é esse aí não, passa outro filho aí, Abinadab, Samar, Eliabe, passa 7 meninos, nenhum deles, ele disse, Senhor, o senso de humor de Deus é extraordinário, irmão. Porque Deus, ele fez só para ver o que Samuel ia fazer. Ele não podia dizer, não era? O nome do rapaz, aonde era que ele estava, mas ele deixou para nos mostrar isto, que nós somos muito besta, porque às vezes a gente se admira com a beleza, com o estereótipo. Ah, moça, olha aí que gatão, malhadão na academia, mas o cérebro é do tamanho do cérebro de um oligoqueto. Sabe o que é oligoqueto? É uma minhoca. Não pensa nada, não é ruim de argumento, não fala que preste, é analfabeto funcional. E a bichinha está embelezada ali, porque vê a aparência. Mas Deus disse assim, Samuel, o homem atenta para a aparência, mas eu sondo o coração, eu conheço o ser humano pelo lado de dentro, os pensamentos, as intenções. O menino não está aí não, porque em primeiro lugar, alguém que é separado por Deus, que é homem de Deus e tem intimidade com Deus, ele não se mistura, ele não está aí. Onde é que ele está? O menino tem mais outro? Não. Aí o pai querendo esconder, porque segundo a história diz que Davi era um caso à parte, ele era um bastardo, porque ele era diferente, ele era sarnento, ele era ruivo, de boa aparência, diferente dos outros irmãos, que era másculo e forte. Aí diz, eu tenho ainda um, está lá nas ovelhas malhadas, lá no fundo do curral. Pois mande chamar esse menino, ninguém vai se sentar na mesa, ninguém vai colocar uma colher de feijão na boca antes que ele chegue, ninguém se assenta na mesa até ele chegar.
A mesa já está preparada. Estão doidos para comer a coxa do frango e do peru antes de ti. Mas ninguém vai comer não, porque Deus reservou para ti. É tu que vai sentar. Na hora que tu chegar, é que o banquete vai começar. Aleluia! Xarabacalama. Estou doido para pregar pentecostalmente aqui. Aí, Davi chega. Agora sim, é esse aí. Ixi, mas esse bruguelinho, esse meninozinho pequeno aí, é ele. Pode jogar todo o azeite que você tiver na vasilha na cabeça dele. O Senhor te unge, rei de Israel. Aleluia, o azeite desceu sobre a cabeça dele, porque os outros só viviam de aparência, mas Davi era sincero, ele só vivia de aparência, com a armadura zona lá, servindo ao exército de Saul, mas o menino estava lá, com a simplicidade, criando os seus instrumentos, as suas harpas, com um alfogezinho de caçador, e um cajado de pastor, mas tinha uma coisa, todo dia ele salmodiava, todo dia ele adorava, todo dia ele dizia, solte a ovelha urso, solte a ovelha leão, porque aqui tem pastor, tu não vai tragar a ovelha do meu rebanho, não. Sinceridade diante de Deus. Está na hora de removermos também essas máscaras, irmão. Vamos continuar. Quem está aí, dá um glória a Deus. Terceiro ponto. Tem 10 minutos, são 4, falta 2 pontos, esse e outro. A cegueira dos que vivem na velha aliança. Ele vai falar nos versículos 14 e 15, olha o que diz. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado o que em Cristo é removido. O apóstolo Paulo aqui, ele aborda 2 aspectos importantes. Primeiro, o embotamento dos sentidos. Ele fala isso, embotamento dos sentidos. Os judeus, eles continuavam indo à sinagoga, eles continuavam indo aos cultos, só que eles liam o Antigo Testamento, mas não discerniam a mensagem central dele. Eles continuavam fazendo a cultura da antiga aliança, mas não havia discernimento espiritual. Havia um véu cobrindo a percepção deles. Eles não enxergavam que ali falava de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. O comentarista bíblico Simon Kistemacher, ele diz que o evangelho lhes foi pregado, mas não aceitaram pela fé. O apóstolo Paulo diz que assim como o véu impedia que os antigos israelitas vissem o brilho da face de Moisés, assim também o mesmo véu permanece quando os judeus da sua época põem-se a ver apenas o Antigo Testamento. Eles não conseguiam ver que a antiga aliança chegara ao fim e que a nova aliança havia sido inaugurada. A nova aliança chegou, eles nem perceberam, porque tinha um véu tampando os seus entendimentos. Segundo lugar, ele fala do embotamento do sentido, e primeiro e segundo, sobre o véu sobre o coração. No versículo 15, observe aí. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Toda a lei e os profetas apontam para Cristo, mas os judeus não enxergam Cristo na lei. Há uma cortina que impede a entrada da luz nos seus corações. Mas quando alguém se converte a Cristo, esse véu é arrancado, esse véu é tirado, da mesma maneira como Moisés removeu o véu do seu rosto na presença do Senhor, em Êxodo 34 e 34. Então, observe, eles não prestaram atenção, eles não viam, o véu estava posto no seu entendimento e no seu coração. Jesus, quando ele chega para pregar o reino de Deus, ele diz assim: o reino de Deus é semelhante ao semeador que sai a semear. Aí a multidão está escutando ele. Aí joga a semente e vai explicando bem direitinho. Só que as pessoas ouviram, os judeus ouviram, os fariseus ouviram, a maioria deles não entenderam nada. Aí Jesus chama em particular os seus discípulos, porque existe o pregador das multidões e existe os pregadores do reino. O
pregador da multidões é muita gente, mas os pregadores do reino não é multidão, é só aqueles que o véu já caiu do seu coração e do seu entendimento. Jesus disse assim: a eles, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles o seu entendimento está cego. Assim como diz o profeta Isaías, profetiza para esse povo que ainda que vê, mas é cego. Paulo diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, no caso aqui do contexto judeus, para que não se lhe resplandeça o evangelho de Cristo. Mas Paulo fala que pela conversão este véu é retirado. Aí nós entramos no quarto ponto para me concluir, que é a remoção do véu na nova aliança. O véu está lá, eles estão vendados, coração, entendimento, prega, fala, ensina, Jesus se manifesta, eles lêem a Bíblia, eles lêem a palavra, mas não enxergam. Eles não veem porque ainda estão trancados na nova aliança. Mas para entrar nessa nova aliança, enxergar, o véu tem que ser removido, o véu tem que ser tirado. Paulo ele vai concluir essa exposição de uma maneira gloriosa. Cadê meu tecladista? Ele trata de 3 temas esplêndidos. Primeiro lugar, o véu é removido pela conversão a Cristo. Versículo 16. Quem está com a Bíblia aberta diz glória a Deus. Vamos lá. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, se converte ao Senhor, o que é que acontece? O véu lhe é tirado. Pela conversão, as escamas caem dos olhos, o véu é removido do coração, e a luz da verdade penetra na alma. A conversão, irmão, atente sobre isto. É possível que pessoas que participaram do barro, do dilúvio deixado na arca de Noé, estão até hoje na igreja, mas não se converteram. O véu ainda está lá. Eles ainda não perceberam a mensagem central de quem é realmente a pessoa de Cristo. Você vê que a pessoa ela é obreira, ela faz não sei mais o quê, por uma besteira de nada some, vai-se embora, não dá satisfação, se desviou, e a pessoa fica, como é que pode? É porque nunca se converteram. O véu ainda está impregnado no entendimento. A Bíblia diz que na conversão, o véu é removido do coração e a luz da verdade penetra na alma. A conversão é uma transferência das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Na conversão morremos para o mundo, para o pecado, para a carne, e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Você já está morto por pecado. O morto não se ofende. Ofende um morto, chega no caixão, esculhamba ele para ver o que ele vai dizer. Ei, seu desgraçado, está lá. O Stedman disse que não existe nada mais solene do que um defunto no caixão. Mas está morto. Está morto, morreu. Não se ofende mais com nada. O pecado não traga mais ele. O mundo, as paixões do mundo não atrai mais ele. Porque ele se converteu, se arrependeu. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando Pedro prega no Pentecostes, ele não diz assim: o Espírito Santo vai converter vocês. Não, negativo é ovó. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos
pecados e na presença do Senhor venha tempo de refrigério e que Ele traga até vós o Cristo que já foi designado pela conversão. Então o Espírito Santo me convence e eu me converto, porque quem vai morar no céu, ser salvo de fato e de verdade, não é o convencido, é o convertido. Tem muita gente convencida, mas não está convertida. Isso é pregação do Evangelho, viu, irmão? Na conversão nós nos tornamos filhos de Deus para adoção por geração. Viver em Cristo é viver na verdade, na luz, é viver sem máscara. Segundo lugar, liberdade é alcançada pelo Espírito. No versículo 17, deixa eu correr. A Bíblia diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A velha aliança traz escravidão, a velha aliança traz algema, a velha aliança traz correntes, a velha aliança traz cadeia, trancafia, mas a nova aliança, ela produz liberdade. Você é livre, livre do pecado, livre de depressão, livre de enfermidade, livre do inferno, livre do diabo, livre do mundo, livre da carne. Você é livre, porque quem tem o Espírito de Deus, as algemas já caíram, as correntes se quebraram, as portas se abriram. Você é livre. Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre adora. Quem é livre adora. Abra a boca e adora. Oh, eu saca plachuribica e andaraba. Eu sinto a presença de Deus. O povo de Deus é liberto, é livre. Só quem é livre. O Espírito Santo nos liberta da tola ideia de viver de aparências. Quando andamos no Espírito, nós desistimos das desculpas infundadas para esconder ou justificar os nossos pecados. Você é livre. Liberdade não é licença para viver de qualquer maneira, porque tem mulher, o Espírito dá liberdade, então vou fazer o que quiser. Ei, liberdade não é libertinagem. Paulo diz assim: não usa a liberdade para dar lugar à carne. Cuidado, há dois tipos de liberdade, a falsa e a verdadeira. A falsa é aquela que o homem é livre para fazer o que quer. A verdadeira liberdade é a plena, é aquilo que o homem é livre para fazer o que deve. A verdadeira liberdade é a plena oportunidade do homem fazer o melhor. É por isso que Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas. É lícito para mim. Forró está lícito aí. Enveredar por outras coisas está lícito aí, está tudo aqui, na minha frente, eu que vou escolher. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo levar por nenhuma delas. Porque o verdadeiro livre, ele vê todas estas portas, mas ele escolhe não entrar. Ele escolhe para entrar pela porta verdadeira. Aquele que tem a falsa liberdade, ele não se aguenta, ele tem que entrar por aquela porta. Ele é escravo daquela porta e ele acha que é livre. Entendeu isso? Você é livre, irmão. Já viu aquela expressão? Livre para fazer escolha, mas não é livre das consequências. O livre-arbítrio, ele deu para qualquer um, para cada um. Mas Paulo diz: é lícito para mim fazer se eu quiser, mas não me convém. É pecado, é embaraço, me leva para longe de Deus. E eu tenho a liberdade no Espírito de escolher a não ser escravo do diabo, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Jesus disse o quê? João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se tiveres o Filho, verdadeiramente sereis livres. Fica de pé aí, porque em terceiro lugar, para terminar, ele fala da transformação progressiva na imagem de Cristo. No versículo 18, esse versículo é o ponto culminante deste capítulo. O véu retirado do coração, não apenas no ato da conversão, mas o processo da santificação, é um contínuo remover de máscara. O projeto eterno de Deus é transformar a imagem de Cristo e esculpir em nós o caráter de Cristo. Ele diz assim:
e todos nós com o rosto desvendado, sem máscara, sincero, honesto, sem vida de duplicidade, sem falsa filantropia, sem falso farisaísmo, mas sem máscara, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Essa palavra transformado aí é o verbo metamorfometa, ou metamorfos, que vem de metamorfose, mudança de forma, uma transformação, transformados. Ele está no presente, indicando a natureza contínua dessa transformação, enquanto as palavras de glória em glória enfatizam sua natureza progressiva. Essa palavra grega descreve uma mudança exterior resultante de um processo interior. A lei pode nos levar a Cristo, mas somente a graça pode nos tornar semelhante a Cristo. Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 3, até que cheguemos à unidade da fé, a estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Ele está dizendo, eu estou indo, até que cheguemos. Não chegamos ainda, mas nós vamos chegar. Como nós vamos chegar? De forma contínua, de santidade contínua. Como nós vamos chegar? De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É interessante que Paulo, ele poderia muito bem dizer, eu estou chegando lá de luta em luta, eu estou chegando lá de batalha em batalha, porque o homem batalhava, era luta demais. Eu estou chegando lá de açoite em açoite, de vilipêndio em vilipêndio, passando fome e noite no abismo, sendo fustigado 3 vezes com vara pelos romanos, levando uma quarentena de açoite dos judeus, de açoite em açoite, de pé em pé eu estou chegando lá. Não, ele diz assim, ó, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara à glória, porque é de glória em glória, é de glória em glória, é de glória em glória, é de glória. Quem está de glória em glória, meu irmão, de glória em glória, não é de crise em crise, não, é de glória em glória. Nós vamos chegar lá, nós vamos ser transformados de glória em glória. Aleluia. Machori canto miniasu. Turimi calamara charamagala sori mi kanda rabagasharamahaya. Oh, que noite maravilhosa na tua presença. Oh Senhor, que unção nós estamos sentindo da tua presença, através da ministração da tua palavra. Fica conosco, enche os teus filhos de poder, enche os teus filhos de glória, removendo todo o véu, removendo todo o embaraço que nos dificulta de contemplar a tua face, mas que nós estejamos de glória em glória, de triunfo em triunfo, de jornada em jornada, a ser transformado à semelhança do Filho de Deus. Nós vamos chegar lá, nós estamos indo a este alvo, a este destino. Senhor, segura as nossas mãos, guarda o teu povo, protege, livra de todo mal, fica conosco, nos despede em paz para os nossos lares, na tua presença, nos dá uma noite de paz e de tranquilidade, no nome de Jesus. E quem crê, aplauda bem forte. Oh glória, aleluia, aleluia. Deixa essa palavra trabalhar no teu coração aí, irmão. Deixa essa palavra trabalhar no teu coração aí, jovem. Deixa trabalhar no teu coração, pai, mãe, esposa, obreiro. Deixa, músico, essa palavra trabalhar no teu coração, que tu ainda não chegou à estatura que era para chegar, mas é de glória em glória que você vai chegar lá, é de glória em glória que você vai chegar lá, às vezes meio fraco, capengando, mas você está caminhando, é de glória em glória, de glória, de glória. Oh, glória a Deus. O inimigo fica confuso, olhando para você com tanta luta. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai pecar. Mas você está lá e diz, como é que pode? O que é isso? Eu não consigo derrubar esse crente, eu não consigo desanimar ele, eu não consigo. É porque ele está de glória em glória, Satanás. Ele está de glória em glória. Aleluia, aleluia. Tem que terminar, né? Vamos para casa. Glória a Deus. Valeu a pena ter vindo hoje.
vai sair daqui, você vai sair daqui edificado, irmão. Eu não sei você, eu estou saindo daqui fortalecido essa noite. Só lembrando os irmãos que amanhã temos culto de jovens. Venha prestigiar Jesus com os jovens. O Gelbi vai estar fazendo o culto aqui. Convide alguém, se tem alguém da sua família que é jovem, algum amigo, parente, traga para a igreja. Invista na vida desses jovens. Não deixe eles se perderem. E domingo pela manhã vai ter a oração da madrugada. 5 da manhã na Praça da Matriz. Uma vez por mês. Agora é primeiro domingo do mês, de cada mês. E nós vamos orar por a nossa cidade que está se aproximando aí, né, irmão? Carnaval aí. Está estimado para 100 mil foliões está aqui na cidade de Paracuru. Então, o clima já está começando a ficar assim meio... Mas nós estamos aqui de glória em glória. Nós vamos orar para apresentar essa cidade ao Senhor. Nós precisamos orar pela nossa cidade, evangelizar a nossa cidade. Igreja despertar. Tem, eu não sei quantos mil, botaram até no grupo aqui. Deixa eu ver aqui, só esse dado aqui para mim dizer os irmãos. 40 mil? São 40 mil pessoas, habitantes, né? Mas nós não temos 10 mil evangélicos. 40 mil. Não tem 10 mil evangélicos na cidade. E às vezes, a culpa é de quem? É nossa, da igreja. Então que nós venhamos nos conscientizar. O que é que está faltando? O que é que eu devo fazer? Faça assim para receber sua bênção. À noite, domingo, tem culto de louvor e de adoração. Venha com esse mesmo espírito de adorar aí ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo: amém! Deus abençoe.